Sejam bem-vindos a mais um É Tempo de Amazônia. Hoje eu tenho a honra de convidar e conversar com esse grande brasileiro, Aldo Rebelo. Aldo é secretário municipal de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo e está lançando uma obra importante para compreender a Amazônia, o Brasil e, eu diria, o mundo. O livro, intitulado A Maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional, é editado pela editora Arte Ensaio e estará disponibilizado em 4 idiomas para o debate no Brasil e esperamos em todo o mundo. Aldo, é um prazer conversar com você e eu gostaria de começar esse nosso bate-papo te pedindo que apresente o que lhe motivou, qual é a ideia que esta obra deve cumprir no debate brasileiro, na sua visão. Um abraço, professor Daniel, um abraço aos nossos internautas, telespectadores. A Amazônia está ocupando o lugar de destaque no salão da geopolítica do mundo. Quando o mundo se reúne para discutir a agenda do clima, do meio ambiente, do aquecimento global, o debate se volta sempre para a Amazônia. E se volta de uma maneira enviesada. Por quê? Porque o debate termina misturando o interesse legítimo de proteção do meio ambiente, o interesse legítimo da preocupação com o clima, com a biodiversidade, com interesses econômicos, comerciais e geopolíticos das potências do mundo. E eu que acompanho a Amazônia desde a minha juventude, desde a época da UNE, como ministro, deputado, presidente da Câmara, ministro da Defesa, da Ciência e Tecnologia, recebi um convite para escrever um livro sobre a Amazônia. No ano passado, passei 4 meses na Amazônia, percorri toda a Transamazônica de carro, aliás, fui de São Paulo de carro, passando por Brasília, Palmas, Imperatriz, Marabá, Altamira, indo até Novo Progresso, descendo pela 163, lá no Mato Grosso. Visitei centros de pesquisa, universidades, exatamente para reunir os elementos necessários a tratar o tema da Amazônia a partir da história, que é essa história de cobiça, de disputa internacional, no primeiro momento entre Portugal e as demais potências coloniais, a Espanha, a Inglaterra, a Holanda, a França, todo mundo queria o vale do Rio Amazonas. Depois o Brasil independente herda de Portugal esse continente que é a Amazônia. De Marajó, da ilha de Marajó até Tabatinga, o Brasil já herdou de Portugal, tudo já demarcado. A Amazônia é a maior fronteira mineral do mundo, a Amazônia é a maior fronteira de biodiversidade do mundo, a Amazônia é a maior fronteira agrícola do mundo, é a maior reserva de água doce do mundo, é a maior floresta tropical do mundo. E vivendo nessa Amazônia rica, tem a população mais empobrecida do Brasil, com os piores indicadores sociais, com os piores IDH por cidades. Então, o que é que acontece com a Amazônia? Você precisa revelar a história e precisa revelar hoje essa Amazônia em disputa com essas riquezas e com 3 governos, na verdade, disputando o poder na Amazônia. O governo oficial dos estados, dos municípios e da União, o governo do crime organizado, dominando os rios, e o governo das organizações não governamentais financiadas do exterior, que é o governo, de fato, o mais forte, governando a Amazônia, muitas vezes com o auxílio do Estado brasileiro, com o auxílio do Ministério Público, da Polícia Federal, do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério das Populações Indígenas. E é isso que eu revelo nesse livro, tá certo? É essa Amazônia rica, com uma população pobre, e essa situação de disputa pela Amazônia e pelos recursos naturais que lá estão disponíveis. Esse é o livro, por essa razão, é a Amazônia, 500 anos de cobiça internacional com a maldição de Tordesilhas. E por que o Brasil não compreende ou não se atenta
a essa particularidade de disputas, muitas vezes silenciosas, sob o manto de valores legítimos, como o senhor apresenta, e acaba, na verdade, criando vulnerabilidades ou fragilizando a sua própria posição na região. Por que o senhor diagnostica, o que causa esse problema fundamental para nós na Amazônia hoje? Em primeiro lugar, professor, uma pressão internacional muito grande. O Brasil é um país economicamente promissor, mas geopoliticamente é um país fragilizado. Houve, no primeiro momento, lá nos anos 70, o que um diplomata brasileiro chamou de congelamento do poder militar mundial. O que foi o congelamento do poder militar? Você dividiu o mundo entre os países detentores de armas nucleares, que podiam ter armas nucleares, e os demais que não podiam ter armas nucleares. O Brasil ficou no segundo grupo, portanto, enfraquecido. E depois veio, segundo esse próprio diplomata, o embaixador Araújo Castro, o congelamento do poder econômico. E o que é o congelamento do poder econômico? Um grupo de países desenvolvidos, cujo desenvolvimento não ameaça o planeta, e um grupo de países que precisavam se desenvolver, mas cujo desenvolvimento tornou-se, à luz dessa doutrina, uma ameaça ao meio ambiente, ou seja, o planeta não suporta o desenvolvimento de mais ninguém, além daqueles que já se desenvolveram. E os países que não se desenvolveram vão ser fornecedores de recursos naturais, que é o caso do Brasil, e esses recursos naturais estão na Amazônia. Nós teremos, secretário, agora no próximo ano, um conjunto de eventos internacionais de alta relevância em que a Amazônia estará no centro da atenção mundial. Um deles, o mais relevante de todos, é a realização da COP30, que será sediada em Belém, no Pará. Esse pode ser um momento do Brasil a redefinir os termos dessa discussão sobre a relevância da Amazônia para nós e para o mundo? Deveria ser, mas não acredito. O fato da Conferência do Clima das Nações Unidas se realizar em Belém do Pará é uma demonstração da importância do Brasil, em primeiro lugar, para essa agenda, é uma demonstração da importância que dão à Amazônia nessa agenda e da importância de Belém do Pará, que é uma grande metrópole com grande cultura, tradição, culinária, com todos os requisitos para sediar qualquer evento internacional, Belém do Pará. O problema, porém, é que essa agenda é uma agenda construída contra o Brasil. É uma agenda construída para o Brasil relativizar a sua soberania sobre a Amazônia e para transformar a Amazônia no único quesito importante do debate sobre o aquecimento global e sobre o clima. Ou seja, é só a Amazônia que tem que entrar nesse debate? Então o Brasil entra aí numa posição defensiva, numa posição que abdica do seu direito ao desenvolvimento. É como se a Amazônia fosse um ativo disponível para compensar a emissão de carbono dos países ricos, na filosofia de que você bebe e eu fico de ressaca. É assim que eles querem a Amazônia. Ou seja, a Amazônia como uma reserva de crédito de carbono para compensar a emissão das nações industrializadas. Essa é a Amazônia. O Brasil não pode aceitar essa agenda, embora esteja aceitando. A agenda do Brasil para o clima deve ser a agenda de 1972, da Conferência do Clima de Estocolmo, quando o Brasil impôs que a agenda do meio ambiente teria que caminhar ao lado da agenda do direito ao desenvolvimento, de que o Brasil não aceitava o congelamento do poder econômico mundial, a transformação de um grupo de países em desenvolvidos e os outros em fornecedores de recursos naturais e de matéria-prima. É isso o que está se propondo para essa Conferência do Clima da Amazônia, ou seja, lá de Belém do Pará em 2025. Eu acho que o Brasil não deve aceitar nem os amazônidas, nem os governantes da Amazônia, nem os industriais, nem os agricultores, nem os indígenas devem aceitar a imposição da Amazônia como santuário, como jardim botânico, como a reserva florestal dos ricos. Não, isso é inaceitável. A Amazônia não pode ser
um terreno em que europeu venha passar férias de verão. É um espaço para nós pensarmos e reorganizarmos o desenvolvimento da região, do Brasil e do mundo. Mas vamos a um breve intervalo e volto no segundo bloco com a conversa muito estimulante com o secretário Aldo Rebelo, que está lançando, neste instante, uma obra interessantíssima sobre a Amazônia, que deve provocar discussões no Brasil e no mundo. Já voltamos. Estamos de volta com Aldo Rebelo, que está lançando a obra Amazônia, a Maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. No final do primeiro bloco, nós conversamos, secretário, sobre essa agenda da Amazônia como santuário, que, a seu ver, deve estar na base das discussões e negociações, inclusive da COP30, que se realiza no ano que vem em Belém do Pará. E que nós devemos, segundo a sua percepção, colocar, na verdade, no centro desse debate, se não nessa COP de alguma maneira, o debate sobre o desenvolvimento da região, sobre o setor produtivo e sobre a realidade das pessoas. Como que é possível construir, neste ambiente em que a agenda parece ser profundamente influenciada por um viés internacional, e colocar nesse debate a questão do desenvolvimento da região e dos seus povos? Olha, o Brasil dispõe de todos os instrumentos para viabilizar a Amazônia como uma área de proteção e uma área de desenvolvimento. O primeiro é que nós precisamos de infraestrutura. Agora, você proíbe a hidrovia Araguaia-Tocantins, porque não se pode remover um pedral que existe antes do porto de Barcarena, que o meio ambiente não permite. Você não pode ter ferrovia na Amazônia, como nós não temos. Você não pode pavimentar ou repavimentar, porque já foi pavimentada, a BR-319, que liga a cidade de Manaus, aliás, a única ligação de Manaus com o resto do país e com Porto Velho e Rondônia. Você não pode fazer as hidrovias, você não pode fazer a Ferrogrão, que é uma ferrovia que ligaria o Mato Grosso ao porto de Miritituba, no rio Tapajós, perto da cidade de Itaituba, lá no estado do Pará. Então, você tem o estado do Pará, o Amazonas, a rodovia que liga Manaus a Boa Vista, tudo isso bloqueado, você bloqueia o desenvolvimento. Você não permite a concessão de áreas para exploração mineral na Amazônia. Você não permite que os índios Cinta Larga explorem a sua mina de diamante lá no município de Espigão do Oeste, na terra indígena da Reserva Rússia. Você não permite que haja exploração do potássio no município de Altazes, embora o Brasil importe 90% do potássio que consome para a sua agricultura ao preço de bilhões e bilhões de dólares. Você não permite a exploração desse potássio, o Brasil importa aí potássio de uma terra indígena do Canadá. Você não permite que o Brasil explore o fosfato, o cobre, o ouro, o zinco, a cassiterita que tem na reserva na RENCA, Reserva Nacional de Cobre Associados entre o Amapá e o estado do Pará. Ou seja, você bloqueia a região, você tem que romper esse bloqueio, você tem que fazer as concessões, tudo com cuidados ambientais, fiscalizado pelos órgãos ambientais. O que não pode fiscalizar é o que é feito clandestinamente, como acontece hoje. Então, o diamante, o ouro, tudo, a cassiterita, tudo que é retirado clandestinamente não tem como ser fiscalizado. E o órgão, o instrumento de infraestrutura, a ferrovia, a rodovia, a hidrovia, é o que permite a chegada do fiscal, é o que permite a presença do Estado. Então, isso tudo é um contrassenso, é um complô absurdo contra o desenvolvimento da Amazônia e do Brasil. Então, o Brasil tem que enfrentar tudo isso, desenvolver tecnologias nos seus centros de pesquisa. Você tem lá o mais antigo instituto de pesquisa do Brasil, que é o Instituto Emílio Gueldi, com 150 anos de vida, lá em Belém do Pará, com o maior acervo botânico sobre a Amazônia do mundo, de zootecnia do mundo. Você tem o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, lá em Manaus, criado pelo presidente Vargas,
Você tem belas universidades, como a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade Federal Rural da Amazônia, que está em Belém. Você tem tudo isso negligenciado, sem poder desenvolver a região, 600 mil meninas e meninos estudando nas universidades da Amazônia para fazer o que depois? Você abre um curso de engenharia de gás e petróleo em Belém e depois você proíbe o petróleo na margem equatorial. Não, isso não pode, isso não tem condições. Você abre cursos técnicos sobre minério, sobre zoologia, sobre botânica, para fazer o que depois? Para não ter emprego, não ter trabalho? Não, pessoal, isso não tem condição. E, secretário, nós sabemos que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou há pouco dados sobre a realidade da fome no Brasil. E um dos dados que chama atenção é o fato de que os estados brasileiros que têm a situação de insegurança alimentar crítica mais avançada estão na Amazônia brasileira. E o líder número 1 é o Pará. Qual é o papel da agricultura e da produção de alimentos na Amazônia, na sua percepção? Professor Daniel, a doutrina dessas organizações não governamentais financiadas do exterior é para criminalizar qualquer atividade agrícola na Amazônia, qualquer atividade pecuária. Só que a Amazônia já teve uma agricultura muito desenvolvida e uma pecuária muito desenvolvida. Quando o Marquês de Pombal desapropriou os jesuítas no século XVIII, em 1700 e alguma coisa, que foi feito o inventário dos bens dos jesuítas na Amazônia, só na ilha de Marajó, os jesuítas tinham uma fazenda com mais de 100 mil cabeças de gado. Os franciscanos tinham uma com mais de 30 mil cabeças, mais de 1.000 cavalos. A carne de boi na feira de Belém era mais barata do que o peixe, porque tinha oferta. Então, nós não podemos aceitar o bloqueio da agricultura na Amazônia, porque isso significa fome. Se você não tem atividade agrícola, produção de alimentos, você vai importar alimentos de São Paulo, do Paraná, importar etanol de São Paulo para abastecer Roraima. Você tem o estado do Amapá com 142 mil quilômetros quadrados, 14 milhões e 200 mil hectares, e uma área agrícola menor do que a do município de São Paulo, 5 mil hectares de agricultura. Como é que você vai alimentar essa população? Se você não pode plantar uma roça, não pode criar. Não, isso é uma atitude criminosa. Então, você tem que, com responsabilidade ambiental, permitir a atividade agrícola da Amazônia que gere não só segurança alimentar, mas também riqueza, que gere exportação, como já gerou. Nós exportávamos arroz de Roraima para a Guiana, até que o Brasil foi cercado por essa doutrina das ONGs e o arroz, a plantação de arroz, criminalizada. Agora o Brasil está importando arroz, e, enquanto isso, plantar arroz na Amazônia virou crime. Não, isso é inaceitável. Secretário, mas se a Amazônia está numa encruzilhada, abafada por essa pressão internacional, não seria o momento de outros setores produtivos, de outras regiões do Brasil, que também sofrem com esse mesmo tipo de pressão, se organizarem para discutir e propor uma agenda que orientasse os debates e a posição brasileira no mundo, inclusive, quem sabe, para colocar o viés produtivo do trabalho, do alimento, no centro das discussões que acontecerão no ano que vem, aqui na COP30 no Brasil? É que há um setor da nossa agricultura e da nossa agroindústria adotando a doutrina de alimentar o crocodilo na esperança de ser devorado por último. O que é que esses setores fazem? Não, tudo bem, nós até entregamos a Amazônia ao governo das ONGs, desde que não mexam conosco. É uma ilusão. Nós vemos o caso do Cerrado. A pressão não é só sobre a Amazônia, a pressão cresce sobre o Cerrado, inclusive com posições de universidades europeias, como eu li na revista Economist, da Universidade de Estocolmo, cogitando a possibilidade de reflorestar o Cerrado. Ou seja, o Cerrado sem agricultura, sem pecuária, sem milho, sem algodão, sem soja, para que os ricos da Europa possam usar essas áreas verdes como compensação para as áreas verdes que eles não têm.
É como disse a Associação dos Fazendeiros Americanos, florestas, fazendas aqui nos Estados Unidos e florestas lá. O mundo ideal para o agricultor americano é que todas as florestas do mundo estejam no Brasil e toda a agricultura do mundo esteja nos Estados Unidos, e que o Brasil receba crédito de carbono para comprar alimento americano. É isso que eles querem. E essa agricultura do sul, do sudeste e em parte do centro-oeste precisa pensar que não é entregando a Amazônia que eles vão estar protegidos. Ou seja, não é com essa agenda, tudo bem, não pode nem usar a área possível de ser usada na Amazônia. O desmatamento é zero. Nem os 20% que você tem direito você pode usar. Não, essa agenda é um erro. Essa agenda é a agenda de entregar a Amazônia para ser devorado depois. Estes temas, secretário, serão parte do contexto em que o seu livro será lançado. O seu livro bota o dedo nessas feridas, levanta esse debate importante sobre a Amazônia e a soberania brasileira. Qual é a sua expectativa, a contribuição que a sua obra deve dar para essa discussão e para as ações que o Brasil tomará no futuro? Em 3 aspectos, professor. Em primeiro, mostrar que a cobiça internacional não é uma teoria conspiratória sobre a Amazônia. A cobiça existe, é antiga e é atual. E eu demonstro isso com vários episódios e personagens. A luta pela dominação do Vale do Amazonas é uma luta de 500 anos. Isso está demonstrado no meu livro. Segundo, demonstro que a cobiça é atual. É a cobiça pela maior reserva florestal do mundo, pela maior reserva de biodiversidade do mundo, pela maior reserva de minério do mundo, pela maior fronteira mineral do mundo, pela maior reserva de água doce do mundo. A vice-presidente dos Estados Unidos, numa conferência, numa universidade americana em 2021, disse que o mundo precisava esquecer a guerra do petróleo, que era uma guerra do passado. O mundo precisava agora prestar atenção na guerra do futuro, que é a guerra pela água. E quem é que tem água? Quem tem água é o Brasil. Água doce disponível, porque água doce tem em muito lugar do mundo congelada a metade do ano. Estou falando da água doce disponível o ano inteiro, é no Brasil. A Amazônia tem nas estações chuvosas 340 mil quilômetros quadrados de água doce de superfície. Estou falando da água doce de superfície além da água doce subterrânea, do alter do chão, que é uma fronteira de água doce disponível, como tem aqui o Guarani, aqui no sul e no sudeste. Então, o Brasil precisa prestar atenção nisso tudo. O Brasil, e no meu livro eu chamo a atenção para essa cobiça, para essa disputa. E, por último, no livro, eu proponho um caminho que combine o direito ao desenvolvimento com a proteção do meio ambiente. O Brasil não precisa abdicar do desenvolvimento em razão do meio ambiente, nem precisa abdicar do meio ambiente em razão do desenvolvimento. O Brasil pode combinar na Amazônia o direito ao desenvolvimento com a proteção do meio ambiente. E é essa a temática que eu trato no meu livro. A cobiça existe, não é conspiração e não é nova. Segundo, a cobiça atual existe e eu mostro as razões para que ela exista. E terceiro, a Amazônia tem um caminho para os amazônidas e para o Brasil e para o mundo, que é combinar proteção do meio ambiente com direito ao desenvolvimento. Assim esperamos, secretário. A Amazônia, a nossa segunda metade, ou talvez a nossa primeira, e a nossa segunda chance. Todos são convidados a ler essa obra, que vai provocar debates interessantes e importantes no Brasil. Aldo Rebelo, Amazônia, a maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, secretário. Um abraço, professor. Muito obrigado e até breve. Até breve. Chegamos ao fim de mais um É Tempo de Amazônia, hoje com o secretário municipal de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, Aldo Rebelo, e na próxima semana voltamos com mais um convidado especial.